Está no ar mais um episódio do podcast Saúde Debate. E a gente sempre lembra que nós fazemos esse podcast para trazer assuntos de relevância na área da saúde. A área da odontologia e dos planos odontológicos, lógico que é um desses temas que a gente precisa abordar por aqui. Por isso, eu, Joyce Carvalho, jornalista do portal Saúde Debate, vou, aliás, conversar neste episódio do podcast com o presidente da SINOG, que é a Associação Brasileira de Planos Odontológicos, o Roberto Semicuri. O Dr. Roberto vai nos falar um pouco mais desse universo que é o plano odontológico no Brasil, os resultados de 2024, o balanço que a gente já pode trazer, e também as metas para 2025. Afinal, 2025 já está por aí, não é, doutor Roberto? Seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Muito obrigado, Joyce. Obrigado aí pelo convite. É um prazer aqui falar sobre planos odontológicos. Eu acho que os planos odontológicos teve um crescimento, está tendo um crescimento vertiginoso nos últimos anos, né? Aliás, os planos odontológicos sempre cresceram, né? Quer dizer, a gente, desde a fundação aí da Agência Nacional de Saúde, a gente percebe um crescimento bastante vigoroso dos planos odontológicos e eu agradeço muito esse convite. Estou aqui à disposição para todas as perguntas, para responder sobre aquilo que a gente defende aqui, que é justamente o acesso das pessoas à saúde bucal de qualidade. Aliás, o senhor já comentou numa conversa prévia que tivemos aqui também em função do Saúde Debate sobre as diferenças do plano odontológico para o plano de saúde, para outras categorias, e como isso não pode ser encarado da mesma forma. Existem características separadas, né, especiais, particulares, e que isso está, no final das contas, no mesmo guarda-chuva, né? Qual é hoje o cenário e a sua avaliação desse mercado? O plano odontológico, ele também depende desse avanço da geração de empregos, da oferta desse benefício para a empresa, como acontece no plano de saúde, entre aspas, normal, doutor? Sem dúvida. Tem muitas características que são bem parecidas, né, mas tem características bastante distintas, né? Os planos médicos hospitalares têm a questão dos hospitais, da complexidade dos planos médicos hospitalares, né? São mais de 100 especialidades, planos odontológicos só 20 especialidades. Então, a gente tem o ticket médio dos planos odontológicos, hoje não chega nem a R$19 por pessoa, quer dizer, é um ticket médio bem mais, é um ticket que cabe no bolso das empresas e das famílias brasileiras. Né? Os planos médicos hospitalares, o ticket é quase R$500 por pessoa, quer dizer que, justamente pela complexidade e pela abrangência, né, das coberturas dos planos médicos hospitalares, né? O que a gente, às vezes, se sente um pouco desproporcional nessa questão é que a Agência Nacional de Saúde, que é a agência reguladora, que faz um excelente trabalho, na verdade, quando foi implantada a Lei 9656, que regula os planos de saúde, ela fez a mesma lei regular os planos de saúde médicos, hospitalares e odontológicos. Então, muitas vezes, em alguns temas, a gente tem alguma desproporcionalidade. A lei é muito gravosa para planos odontológicos, em detrimento de que a lei precisa ser gravosa para planos médicos hospitalares. Então, a gente tem aqui uma batalha importante que a gente tem conseguido, não diria uma batalha, né, mas um convencimento para mostrar que realmente planos odontológicos têm uma complexidade bem menor, risco bem menor, né, e a gente poderia ter um rigor menor aí em relação à regulação, né. Mas a gente tem conseguido dar esse recado para a agência. Graças a Deus, a agência tem tido essa sensibilidade de entender que a lei, muitas vezes, ela tem que ser olhada para diferentes produtos dentro da mesma agência reguladora, né? Então, a gente tem conseguido algumas vitórias, isso é muito importante para o setor, para que o setor cumpra o papel aí de fornecer serviços de qualidade para a população, sem realmente ter questões aí que não são aderentes aos planos odontológicos. Um dado importante, a gente tem agora a questão da acreditação. A agência faz um programa bastante grande de acreditação das empresas, né? Que você tem que cumprir lá vários critérios para ser acreditado, né? Eu acho que é uma questão de qualidade, né? E aí, quando veio essa regulação, a primeira regulação, os planos odontológicos não tinham sido incluídos na questão da acreditação, né? Nessa nova legislação, foi incluído os planos odontológicos, mas com uma norma bastante rigorosa. E a gente conseguiu mostrar para a ANS que não eram, muitas das normas pedidas
para acreditação não eram aderentes para planos odontológicos e, recentemente, agora, a agência mudou aí a questão da acreditação para odontologia, com manuais específicos para odontologia, e entra em consulta pública, agora está em consulta pública, o que foi uma vitória do setor. E eu até tive a oportunidade de agradecer na última Câmara de Saúde Suplementar essa sensibilidade da diretoria e da DIDES, no sentido de entender que planos odontológicos são diferentes, porque várias empresas gostariam de ser acreditadas e estão em busca da acreditação, que é um certificado importantíssimo que garante qualidade, não só na questão de assistência, mas de toda a parte administrativa. Então, são uma das coisas que a gente enfrenta no dia a dia. O senhor falou de acreditação e esse movimento realmente vem sendo muito forte, né? A gente percebe isso no mercado da saúde de maneira geral. Como isso vem impactando? O senhor deu esse panorama agora inicial, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais em relação a aportes, né, até mesmo das empresas, dos planos odontológicos. A acreditação é viável para qualquer porte de plano odontológico? Eu estou falando do lado da empresa ou cooperativa, doutor Roberto, e também isso, no final das contas, pode agregar valor, pode aí agregar serviço e, consequentemente, gerar um outro tipo de resultado, inclusive financeiro, para o segmento, doutor? Eu entendo que, atualmente, do jeito que está, a acreditação ela é uma meta muito para as empresas de grande porte, né? Porque, na verdade, são vários itens que você tem que complementar. Inclusive, complementar não, vamos dizer assim, provar, né? Então, inclusive, itens administrativos, de compliance, de rigor, de cada fase, né? Inclusive administrativa. Então, eu entendo que, atualmente, a acreditação está evoluindo mais nas empresas de grande porte. Mas eu creio que, justamente com o tempo, as empresas de médio e pequeno porte também vão buscar essa questão da acreditação, até porque eu acho que é um modelo importantíssimo para você garantir qualidade, não só na prestação de serviço, naquela parte final, mas em todas dos itens e que compõem aí a entrega de planos odontológicos, né? Então, e eu acho que é uma iniciativa importantíssima da ANS, e ela começa sempre para as empresas que têm mais recursos, lógico, sem dúvida nenhuma, para investimento, mas depois ela consegue vir disponibilizando essa mesma possibilidade para as empresas de médio e pequeno porte. Eu, recentemente, recebi uma associada aqui na Sinox, semana passada, uma empresa de 60 mil vidas, que é realmente uma empresa de pequeno porte atualmente, né, 60 mil vidas, mas que ela realmente tinha processos muito bem estruturados, uma preocupação bastante com compliance, enfim, o que nos dá bastante orgulho de saber que todas as empresas buscam aí o atendimento, a qualidade do atendimento. Isso é muito importante. Enquanto o senhor comentava aqui esse contexto em relação ao mercado, eu também pesquisava alguns números dos planos odontológicos e o setor vem ganhando escala nos últimos anos muito importante. Até no início da nossa conversa, o senhor comentou sobre essa questão também em relação a emprego, a acesso. Para onde também o mercado pode e pretende crescer para aumentar esse acesso à saúde bucal da população brasileira, prevendo, lógico, um direito básico, mas também como mercado? O que o senhor vislumbra em relação a esse crescimento? Então, atualmente nós temos 33 milhões e meio de beneficiários, né? Quer dizer, pode parecer bastante, mas é só 16% da população que tem planos odontológicos. Em outros países você tem uma cobertura muito maior, né? Então, a gente tem uma possibilidade de crescer. Até o final do ano, nós estamos prevendo que a gente deve acabar o final do ano com 35 milhões, e até o final da década devemos justamente, continuando esse crescimento de 7% ao ano, que é o que a gente tem apresentado, justamente até ultrapassar os planos médicos hospitalares, que hoje tem 51 milhões de beneficiários, né? A gente entende que... Por que a gente tem esse crescimento? Porque o nosso ticket médio é baixo, né, e a gente tem um risco menor, e as pessoas estão entendendo que o mutualismo ele é importante para a pessoa garantir saúde
ao longo de toda a vida, não apenas através de um tratamento, né? As pessoas, muitas vezes, ela busca apenas um tratamento e o Exato. mutualismo vem dar essa questão. Você paga um pouquinho por mês e tem a sua saúde bucal ao longo da vida toda. Isso é importante, né? E eu acho que o papel nosso é justamente fomentar isso, né? Quer dizer, dizer que a saúde bucal não é só um tratamento, mas é a saúde ao longo da vida. E ao longo do envelhecimento você vai tendo justamente que ter todas as especialidades envolvidas, né? Quer dizer, mais na infância você tem a questão das pediatria, da odontopediatria, aplicação de flúor, selante, prevenção de cárie e tal, e mais na fase adulta os problemas periodontais, problemas de prótese, enfim, quer dizer, então os problemas vão sendo substituídos, né? Na odontologia a gente tem praticamente 6 milhões de beneficiários em planos individuais, é muito pouco ainda, né? A grande massa vem de planos empresariais, ela começou sendo justamente um benefício, o RH contratando esse benefício para os colaboradores das empresas, né? E a gente percebe ainda que tem muito pouco plano individual, né? Quer dizer, 6 milhões é uma parcela muito pequena em comparação aos 33 milhões, né? Quer dizer, o restante todo é de planos empresariais, né? E isso se dá não porque as pessoas não têm interesse, porque a questão cultural, as pessoas entram no plano, cumprem as carências, fazem o tratamento e depois saem do plano, né? Então, o nosso trabalho aqui é mostrar para as pessoas que, na verdade, o plano deve ser uma coisa para ao longo da vida toda, né? Então, a gente tem movimentos que a gente fez aí, acho que estamos no 4º ano do movimento Júlio Neon, que é justamente vem falar um pouco dessa importância da saúde bucal ao longo da vida, né? Então, é um movimento que se iniciou com apenas, no primeiro ano, tivemos um alcance de 15 milhões de brasileiros, né? E no último ano, 178 milhões de brasileiros já tiveram, esse movimento alcançou. Então, assim, é um trabalho diário que a gente tem que fazer de aculturamento da população, de explicar por que é importante você manter a saúde bucal ao longo da vida, né? Então, a gente está com sucesso nessa questão desse movimento Júlio Neon, e a gente espera continuar com isso por muitos anos e sem dúvida, fazer com que esse crescimento seja cada vez maior, né? Eu acho que ele é bastante vigoroso, mas ele pode ser maior ainda. E mexe com algo cultural, não é, doutor Roberto? Porque, às vezes, a procura é só quando tem a dor de dente. Até lá, não se procura nada. E aí, quando também vai ver da dor, já é um problemão. É uma questão cultural ainda, nossa, né? É uma questão cultural, eu acho que é uma questão cultural, mas que a gente percebe que ela vem a cada dia, né, as pessoas começam a entender essa importância de ter, vamos dizer assim, esse seguro, né? Essa coisa assim, na hora que eu precisar, eu sei que eu poderei tratar, né? Nem sempre a vida financeira das pessoas, elas têm uma evolução ao longo da vida, muitas vezes ela involui em vez de evoluir, né? Quer dizer, então isso é importante a pessoa ter na hora que ela precisa aí vamos dizer assim, um plano para garantir a saúde bucal, né? Não só dela, mas da família toda, né? Eu acho que a mulher, inclusive, justamente é a decisora da compra do plano odontológico. A mulher, né, que é a mãe é que decide isso, né? Então a gente tem os nossos movimentos sempre muito voltados para a classe feminina, né? Que justamente na família é ela que decide essa contratação. Bom, se deixarmos, a gente fica aqui papeando e não vê o tempo passar. Mas eu quero perguntar já de 2025, afinal estamos praticamente já virando o ano. O senhor comentou desse resultado, essa perspectiva boa de crescimento para 2024. O setor espera um crescimento nesse mesmo nível para 2025? Que setores, ou pelo menos em que cenários, até mesmo econômicos, né, podem influenciar nesses resultados esperados pelo segmento em 2025, doutor? Olha, a gente espera um mesmo crescimento, talvez até um pouco mais vigoroso, né? Eu acho que assim, isso daí tem sido confirmado nos últimos anos, mas é lógico que o PIB, né, quer dizer, que a atividade da economia influencia bastante, né? Porque as empresas, quando você tem uma economia que está crescendo, então as empresas investem, fazem indústrias, o CAGED vai aumentando, né? As pessoas contratadas, e isso faz com que aumente bastante o número de beneficiários, porque as empresas têm os contratos, lógico, com as empresas, e quanto maior número de colaboradores dessas empresas, maior número vai crescendo de planos odontológicos. Então, a economia
ela realmente é fundamental, né? Quanto mais pessoas empregadas, mais aumenta o número de beneficiários de planos odontológicos, e também quanto mais gente empregada, mais as pessoas contratam quando não tem esse benefício através da empresa, contratam em planos individuais familiares. Então, a economia tem um peso muito grande. Como nossa economia tem dado sinais de crescimento, né? Quer dizer, o PIB, na verdade, eu acho que bate esse ano 3%, né? A gente estava aí das projeções econômicas aí bem menos do que isso, 1,5%, e realmente tem surpreendido o crescimento do país. Se o crescimento do país continuar constante, a gente espera que continue, eu acho que a gente deve crescer nessa faixa de 7% para o próximo ano também, né? Pelo menos é isso que a gente espera. E é lógico que sempre as empresas têm buscado canais opcionais, azeitar seus canais de venda, né? Então, hoje a gente percebe que não só são corretores que vendem planos odontológicos, nós temos parcerias aí com lojas de massificados, né? Os bancos também disponibilizam para os seus clientes, então a gente percebe aí que há um aumento dos canais de comercialização para a venda de planos odontológicos. Isso faz com que as pessoas cada vez mais tenham acesso à contratação de uma forma rápida, de uma forma segura, e hoje a pessoa entra no portal da empresa e contrata o plano odontológico, compara as redes credenciadas, faz a contratação online, né? Quer dizer, isso isso também, exato, facilita muito, né? Facilita demais, né? Quer dizer, a pessoa ela compara a rede, compara os serviços dos planos e ela contrata imediata, né? É uma contratação bem imediata. Então, isso eu acho que possibilita bastante as pessoas, quando pensam em planos odontológicos, uma rápida pesquisa aí, ela consegue ter acesso às empresas e fazer a contratação. Isso é importantíssimo. Doutor Roberto, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para falarmos desse segmento importante que está nesse crescimento e que vai obtendo uma fatia desse enorme e importante mercado da saúde também cada vez mais. Muito obrigada por ter estado conosco. Eu que agradeço, Joyce, nós estamos sempre à disposição para falar de plano odontológico aqui, agradeço imensamente a você e estou à disposição. Muito obrigada. Eu conversei aqui no podcast Saúde Debate com o Dr. Roberto Semicuri. O Dr. Roberto é presidente da Associação Brasileira de Planos Odontológicos, o SINOG, que é a principal entidade nacional que representa os planos odontológicos aqui no país. Você confere mais informações sobre esse setor, além de outras notícias da saúde, acessando o saudedebate.com.br. Até a próxima.